Eu cresci com a frase: Fulano nasceu para isso. E os anos me provaram que para a liderança acontecer é preciso estar próximo do que chamamos de dom. O dom é algo que nasce com a gente. E quando este dom é aflorado, a magia se faz e parece que tudo se encaixa. Mas como saber se estamos no caminho certo? Eu tenho questionado isso há muitos anos e acredito não existir uma fórmula exata, mas certamente confiar que isso é possível já é um bom caminho andado. Apesar de ter espiritualidade, eu não sou religiosa. Sou conduzida espiritualmente para ser livre e provar do amor de Deus sem intermédio de outras pessoas. Este é meu caminho. Eu sinto. Talvez o caminho que me levará a algo lindo, puro e libertador. Deus é isso para mim. Dos livros de cabeceira, a Bíblia tem sempre seu lugar de destaque. Procuro focar nos milagres, ensinamentos e fé dos homens do passado, que optaram por seguir os chamados celestiais. Em uma das minhas pesquisas, decidi enriquecer a leitura com a série José do Egito. E o fiz num fim de semana. São quase 40 capítulos e fiquei completamente envolvida com a história dele. Certamente é uma das passagens bíblicas mais incríveis que já vi, li e senti. Ainda novo, José começou a sonhar e, ao contar tais sonhos aos seus irmãos, foi motivo de chacota. Ele sempre foi muito humilde, amava sua família incondicionalmente. Um dia sonhou que seus irmãos se curvariam diante dele e, mais uma vez, foi alvo de zombarias. Os irmãos não suportavam o fato de José ser o preferido do pai, visto que naquela época, por volta de 1700 a.C., o primogênito era quem deveria assumir o lugar de chefe, que até então era de Jacó, o pai de José. O favoritismo de José lhe custou sua liberdade, e seus irmãos, tomados pelo ódio, o venderam por algumas moedas, levando a notícia para o acampamento de que ele havia sido devorado por animais selvagens. A mentira foi alimentada por anos. Se precisamos dizer que somos líderes, definitivamente não o somos. José chegou ao Egito como escravo e, por ter nascido com um dom de liderança, naturalmente iniciou uma reorganização da prisão, dando melhores condições de trabalho para todos. E isso fazia com que os presos produzissem mais. José não se fez por vencido e abraçou sua atual situação, mantendo a fé inabalável, mesmo diante de um sofrimento profundo, ter sido vendido pelos próprios irmãos como um escravo. Para liderar, precisamos estar prontos. Dos irmãos, José foi o único que quis aprender a ler e escrever, fazendo dele um escravo valioso no Egito, conquistando o carcereiro, logo depois também o comandante da guarda real. Acreditar no dom é alçar voos grandiosos. Um dia, o faraó não conseguia ter paz e mandou chamar todos os místicos, videntes e pessoas influentes para desvendar os 2 sonhos que teve. Diante das respostas insatisfatórias obtidas, soube da existência de José e solicitou que fosse trazido da prisão para encontrar-se com ele. O faraó Apop era a maior autoridade do Egito e contou seus sonhos, que foram desvendados pelo José, que nessa altura havia se convencido de seu dom de profecia, inspirado pelo Espírito Santo. Diante da revelação devastadora de seus sonhos, o faraó presenteou o então escravo com o 2º cargo mais alto daquela terra, tornando-o governador do Egito. Eu me arrepio só em lembrar dessa parte. É emocionante. Ele não era nada ali e tornou-se a 2ª figura política mais importante de toda aquela terra, abaixo apenas do faraó. Um líder se resguarda na abundância.
José preparou todo o Egito durante os 7 anos que seguiram, colhendo e reservando o que plantava, para enfrentar os 7 anos de seca. E foi bem sucedido. Tanto que seus irmãos, passando pelo período de crise, chegaram ao Egito, e José se assustou ao vê-los ajoelhados diante dele, o governador. Passaram-se muitos anos, e seu sonho profético se cumpria. Os irmãos se curvaram para ele, pedindo alimentos. Passado o tempo, houve a reconciliação familiar, e José, generoso e bondoso desde o nascimento, perdoara seus irmãos pelo que haviam feito. Ele também compreendeu que tudo o que passou, todo o sofrimento, foi para salvar todos da fome. Tudo isso moldara o seu caráter. Depois dessa história bíblica, minha visão de fé, dom e liderança mudaram. Quando somos, pode acontecer um mundo de coisas, mas um dia, cedo ou tarde, chegaremos lá. Precisamos apenas nos preparar para receber esta chave, termos força para girá-la e chegarmos ao degrau para o qual fomos criados, não nos esquecendo da humildade, exercida a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu amo essa frase. Quando eu tenho um objetivo, os obstáculos não me atrapalham. Eu não presto atenção nos obstáculos. Presto atenção onde quero chegar.